Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu sei que o tema não é tão simples como a gente gostaria, porque talvez essa seja uma das sensações mais complexas que a gente pode sentir. É quando nós olhamos para os lados, para a vida, e parece que todo mundo foi e a gente ficou. E não é por inveja daqueles que avançam, mas é porque talvez dentro de nós há uma crise. Será que Deus então não tem nada comigo? Será que Deus não tem um plano comigo? Porque fulano aconteceu, Beltrano aconteceu e eu ainda estou no mesmo lugar. Eu quero declarar que essa palavra vai colocar fogo nos seus olhos e você vai fazer uma descoberta nessa mensagem. E essa descoberta vai curar essa sensação dentro de você. Amém? Aleluia, amém. Olha, eu só tenho duas coisas para falar para você. A primeira é porque a gente ficou corajoso esse ano. Corajoso e talvez um pouco com fé, muita fé. Nós vamos chegar nas 20 milhões de pessoas dentro do nosso canal aqui do YouTube. Então, meu lindo, essa é a hora. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Você está aqui toda semana e não se inscreveu? Ó, o pessoal está clamando. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. 2026 é o melhor ano da nossa vida. É o ano onde você terá Cristo como a sua prioridade. Então já se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Curte o vídeo. Esse vídeo, quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom. E manda para mais gente. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, dos inimigos. Manda para todo mundo, coloca no Instagram, para geral. E por último, eu quero te fazer um convite. Deus está fazendo algo extraordinário. Enquanto você assiste essa mensagem, tem uma carreta, é isso mesmo, um palco sendo construído para uma cruzada evangelística que não vai parar no nosso Brasil. Você tem noção? E tudo isso através da nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador e em breve você pode ser um evangelista. Você tem noção? Então, meu lindo, se prepara, porque você não vai assistir, você vai participar. Amém? Vamos para a mensagem. Só para dar uma moral, nós estamos em Americana. Tem que respeitar. Olha, eu tenho uma palavra para você. E essa palavra, ela não é uma sensação, sabe, como eu posso explicar? Não é uma coisa que só você pensa. É uma coisa meio que coletiva. E não é só porque a gente se compara. É porque às vezes a gente se olha no espelho e temos a nossa crise. Quem tem mais de 30 sabe. Amém. Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus. Saudade de quando eu pregava só para adolescente. Mas já passou a saudade. A gente que tem mais de 30 sabe que existem alguns marcos da nossa vida, que coisas comuns já precisam ter acontecido. Então, em algum momento, inevitavelmente, vai parecer que você está atrasado. Em algum momento vai parecer que você não prosperou e todo mundo prosperou. Em algum momento vai parecer que todo mundo construiu família e você não construiu. Em algum momento vai aparecer que todo mundo está de férias e só você está trabalhando. Em algum momento vai parecer que todo mundo desfruta
e só você que ainda está suando a camisa. E essa é a sensação, mas o pior de todos é quando essa sensação é apontada para um lugar onde a gente não consegue controlar. É quando você se sente isolado pela ausência de um propósito divino para você. Porque viver é bom, mas viver o propósito é extraordinário. Quando a gente vive o nosso propósito, a vida faz sentido, sabe? Só que a loucura é porque parece que alguns são tão rápidos, parece que outros são tão lentos. Parece que para alguns é piscar de olhos, e para a gente está olhando e está dizendo: o que aconteceu? E aí a questão é a sensação de invisibilidade. Todo mundo vem e vai embora, e a gente ainda nem veio direito. E aí é nesse ponto que eu quero te mostrar algo na Bíblia, e que vai ser algo que vai curar você para sempre. Eu vou falar de novo para ver se a reação é contagiante. Que vai curar você para sempre. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Diz a Bíblia: Natanael lhe disse: de onde você me conhece? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu vi você lá. Não, peraí. Não, é que você precisa ver a cena. Você precisa ver a cena. Eu vou ler um pouquinho antes para você ver a cena comigo. Você promete que você vai, quando chegar aqui de novo, você vai dar um soco no irmão do lado para ele glorificar junto com você? Você promete? Porque, vamos de novo então. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Filipe. E lhe disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida. Jesus está encontrando os discípulos, amém? Você está comigo? Vamos lá. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Amém? Filipe encontrou Natanael e lhe disse: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe encontrou Natanael. Natanael não estava procurando ninguém, Natanael estava vivendo. Aí Filipe encontrou ele e falou: Natanael, nós encontramos o Messias. Isso, me ajuda. Nós encontramos o Messias. O Natanael está assim, irmão, cara de glúteo. O Natanael não está procurando nada. Sério? Aí calma que vai piorar. Aí Filipe encontrou Natanael e disse: olha, nós encontramos aquele que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver alguma coisa vinda boa de Nazaré? Irmão, Natanael não tem expectativa nenhuma nesse encontro. Nenhuma, zero expectativa. Sabe você ir para um rolê aleatório da vida e não tem expectativa nenhuma, tanto faz, tanto fez, e ainda menospreza? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo? Veja, o que ele está fazendo? Ele está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele ainda não descobriu o propósito da vida dele, então ele não tem grandes expectativas acerca de nada. Ele está vivendo. Só que enquanto ele está vivendo, já descobriu o propósito e já está falando com ele: Filipe, olha, Natanael, encontramos. A gente encontrou. E o Natanael está: sério? Sério? Nossa, de Nazaré? Não, eu conheço a galera de Nazaré. Impossível. E aí, calma, agora vai continuar, agora vai. Agora nós estamos chegando lá, prepara. E aí então Natanael lhe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem e veja. Às vezes a gente só precisa de um Filipe que pega na nossa mão e fala: vem aqui ver. Vem ver. Só que a parada é porque
Natanael está chegando e Jesus já está olhando para ele aqui, ó. Você sabe quando você chega num lugar e tem alguém te olhando e você começa a fazer assim? Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael respondeu dizendo: de onde tu me conheces? Aí Jesus respondeu dizendo: antes que o Filipe fosse te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Era agora. Antes de o Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Não, você não me pegou, então eu vou traduzir. Antes de o homem te ver, eu já sabia quem você era. Antes de alguém te escolher, eu já havia escolhido você. Você não me achou, eu achei você. Você não veio atrás de mim, eu fui atrás de você. Você não tinha capacidade para me encontrar, e antes de me encontrar, eu já estava te acompanhando há muito tempo. Vai melhorar. Vai melhorar. Versículo seguinte, um versículo depois, Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: tudo isso porque eu disse que vi você debaixo da figueira, tu crê? Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus dele a brava e fez ele ver que o que ele experimentou não é nem o começo do que Jesus tinha para ele. Jesus estava dizendo: você está impressionado só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Se você crê, coisas maiores do que estas verás. Acabou. Tudo na nossa vida zera aqui. Lembre-se, você era invisível até descobrir esse texto. A partir do momento que você descobre esse texto, a primeira coisa que você entende é que você não está invisível. Jesus já sabe exatamente quem você é. Jesus já sabe exatamente o que você precisa. Jesus já sabe exatamente para onde vai te levar. Talvez não aconteceu ainda, mas a boa notícia é: Filipe está indo buscar você pela mão hoje. Não é possível que você não entendeu o ponto. Eu vou melhorar. O Filipe acabou de encontrar você e acabou de revelar aquilo que você precisava saber. Você se sentia sozinho? Você nunca teve. Você acreditava que não tinha propósito para você? Sempre teve. Você acreditava que ninguém te via? Ele já estava te vendo. Você acreditava que não havia nada para você te esperando? Já havia, e nada mudou. Só que agora vai começar. Você não tinha expectativa, você não tinha planos, mas ele encontrou. Bom, eu poderia continuar e parar aqui. Na verdade, poderia até parar aqui. O problema nosso é só um: é a gente lembrar quem somos. Por isso que o texto é tão poderoso. Se a gente lê de maneira superficial, a gente não consegue entender rapidamente do que se trata. Porque primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é: o que significa esse negócio de viu debaixo da figueira? O que é isso? Como assim? Te vi debaixo da figueira? Porque a nossa cabeça tenta imaginar o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Veja, o ambiente da figueira, esse lugar de baixo, era um lugar de reflexão. É lugar alguém que ficava ali isolado, quieto, calado. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia nenhum tipo de expectativa. Era só um lugar onde você ficava parado. Então, quando Jesus diz que viu ele debaixo da figueira, veja, ali não é a coisa mais importante, mas é importante por um motivo. Significa que Jesus acessou ele num lugar aonde ninguém poderia acessá-lo.
aonde os pensamentos dele não tinham voz, aonde ninguém de fato sabia quem ele era. Ali ele não é ninguém, ele veja, ele está calado, ele está quieto. E no lugar da invisibilidade, a Bíblia diz, ele viu ele. Só que aí Jesus está fazendo algo melhor e muito mais poderoso. Ele diz, eu vejo em você um verdadeiro israelita. Ele está dizendo, eu vejo em você o que você não enxerga em você. Eu vejo em você o que o teu espelho não conta para você. Eu sei coisas sobre você que você nem sabe. Jesus está fazendo um paralelo lá com Jacó. Jesus está voltando no Velho Testamento e apresentando uma realidade para ele. Está provando a identidade, está mostrando o cuidado, o favor, e está tirando o peso de qualquer culpa futura. Eu sei quem você é. Não é só porque eu vi debaixo da figueira, mas é porque eu sei de você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Eu não sei de você agora, eu sei das gerações que vieram antes, e eu já sei das gerações que virão após você. Sabe qual é a loucura de tudo isso? É porque a nossa crise maior é a ausência de propósito. Porque nós estamos apenas vivendo, e quem apenas vive, sobrevive, de fato não desfruta daquilo que Deus tem. Eu compreendo que isso é uma máxima de muita gente, que está vivendo a vida inteira, prospera, casa, mas ainda assim se sente atrasado. Sabe, seja coerente de verdade. Se você pudesse hoje tomar uma decisão sobre a sua vida, e a pergunta fosse, se essa é a única vida que você pode viver, essa é a vida que você quer para sempre? Talvez você já esteja ganhando dinheiro, talvez você já esteja no olhar social bem, mas a pergunta é, essa é a vida que você quer para sempre? A maioria de nós responderia não. E sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos o propósito naquilo que estamos fazendo. Porque nós ainda não descobrimos de fato quem somos. Por isso a importância de Cristo na nossa vida. Enquanto Filipe não busca Natanael, Natanael está vivendo à toa. Natanael está vivendo os seus momentos da vida. Só que quando chega Jesus na vida dele, ele vai descobrir que há algo além do que ele havia planejado. Há algo além do que ele havia, preparado. Só que aí a questão que muda o jogo não foi Filipe que te encontrou. Eu te vi antes do Filipe te trazer aqui. Sabe qual é a nossa realidade? Às vezes nós acreditamos que o nosso propósito será através de homens. A gente acredita que serão pessoas que ativarão o nosso propósito. Não, lindos. Eles até podem ser instrumentos, mas antes de um homem chegar, foi Jesus que nos encontrou. Antes de um homem chegar, foi Ele que nos achou. Antes de qualquer coisa, de qualquer porta se abrir, foi Ele que estava lá no começo. Você entende isso? Agora, compreenda comigo, que quando a gente entende que somos vistos pelo Senhor, que Ele já sabe quem somos, então já precisamos tirar algo da nossa vida. Quem foi encontrado pelo Senhor será achado pelo seu propósito também. Então nós não estamos atrasados. Eu vou melhorar isso para você. Veja, a gente ouve e fala, Deus não está atrasado. A gente declara isso, Deus não está atrasado. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra para você. Você também não está atrasado. Você não ficou para trás. Você não foi esquecido. Você não foi, não se tornou invisível. Não. Deus já viu você
Deus já escolheu você, e o plano de Deus é perfeito, e é muito melhor do que você pode imaginar. Então, ao invés de tentar encontrar justificativas para dizer por que para trás ficou, busque a presença dele, porque aquele que te viu primeiro vai te colocar no caminho perfeito para a glória dele. Aquele que te viu primeiro, aquele que te encontrou aonde ninguém te achou, aquele que te viu aonde ninguém te viu, nele repousa o seu propósito e a sua esperança. Ei, lindo, você não está atrasado. Talvez você só está longe dele, talvez você só está longe da presença dele, mas na presença dele, o que era distante ficará perto, o que era impossível se tornará possível, o que era sonho será o seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Olha, eu preciso lembrar de algo aqui. Uma das coisas que muda toda a nossa vida é quando descobrimos que fomos achados por Jesus. Isso aqui cura qualquer ferida dentro de nós, porque toda a sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que está no centro da vontade de Deus, e que no tempo dele tudo que é perfeito e agradável acontece. A sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que nós não estamos no controle da nossa vida, mas que o Senhor está controlando todas as coisas. Ei, a sensação de que todo mundo foi e a gente ficou acaba quando a gente descobre que o que Deus tem para nós é diferente. E porque ser diferente nesse caso é ser específico para o plano de Deus para a sua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas acontecerá no tempo certo, e será muito melhor do que o que você planejou, porque mesmo quando você não estava procurando por isso, Ele já havia encontrado você. Você entende? Filipe chamou Natanael, mas Natanael já tinha sido visto por Jesus antes de ser chamado por Filipe. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu voltei para Jesus dia 23 de abril de 2009. Mas antes do dia 23 de abril de 2009, Jesus já sabia exatamente onde eu estava. Jesus já sabia exatamente o que eu estava vivendo, já sabia exatamente aquilo que eu precisava. E o que mudou a minha vida foi eu estar na hora certa, no lugar certo, na presença dEle. Ainda não, agora vai. Você só vai descobrir de fato tudo o que tem para viver quando estiver perto dEle. Debaixo da figueira só Ele te vê. Na presença dEle todos verão. Na presença dEle você vai entender. Na presença dEle você vai descobrir. E mesmo que a sua expectativa estava baixa, na expectativa não estava tão alta, tão elevada sobre a sua vida, na presença dEle você vai descobrir que é só o começo. E se você creu por isso, pode ter certeza que tem coisas ainda maiores para serem vividas, e tem coisas ainda maiores para Ele fazer, e tem coisas ainda mais incríveis para Ele fazer na nossa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa que para mim é visual isso. O Natanael deve ter chego com cara de glúteo na presença dele. É inegável isso para mim. Filipe, eu não consigo imaginar outra coisa. Ele tinha um preconceito de Nazaré, pode vir algo bom. Eu anotei aqui, isso aqui, eu anotei, porque eu fiquei pensando, a cara dele, eu criei a cronologia dos fatores, dos fatos. Eu pensei o seguinte: tá debaixo da figueira, ele tá cabisbaixo, tá assim, tamo aí. Não tá esperando nada, irmão, tá vivendo. Mais um ano, mais um ano, entendeu? Aí de repente chega um doidinho e diz: Natanael do céu. Filipe falou: o que foi, rapaz?
Sabe daquele que Moisés falou na lei? Nós achamos ele. Aí Natanael faz, sério? Natanael falou, sério? Qual é o nome dele? Jesus Cristo from Nazaré. Irmão, muito bom. Aí, Nazaré? Vocês estão viajando. Nazaré? Capaz. Aí, irmão, você entende que tudo leva a crer que a expectativa dele está super baixa, até chegar na frente de Jesus. Você não pegou, eu vou melhorar. A sua expectativa é baixa, os seus sonhos são pequenos, sua realidade é limitada, até você chegar na presença de Jesus. Vou melhorar. Você parece atrasado, invisível e que perdeu o timing de viver, até chegar na presença de Jesus. Seu caminho era curto e previsível, até chegar na presença de Jesus. Quando você chega na presença dele, você descobre que antes de o encontrá-lo, ele já havia te achado. Antes de você amá-lo, ele já amava você. Antes de você escolher ele, ele já havia escolhido você. E aquilo que para você parecia ser a vida para sempre, não era nem perto daquilo que ele tem para você. Mas lembre-se, não começou debaixo da figueira. Para você não, para ele sim, mas para você começa agora, na presença dele, na frente dele. O olhar muda, a expectativa vai para outro lugar. Por uma pequena palavra de alguém que foi lembrado do que era, reconheceu ele como Rabi e se tornou discípulo de Jesus. E eu queria só que você soubesse, Natanael está lá no final junto com Jesus. Natanael não tinha noção do que iria viver. Natanael não tinha sombra de dúvida depois daquilo que poderia experimentar. Natanael não é uma figura importante nos milagres. Você não vê nenhum milagre com Natanael aparecendo, pelo menos ninguém contou. Mas quando você chega no final da história, Natanael está lá junto com Jesus, provavelmente dizendo, não imaginava que ia viver nem perto disso. Não precisa nem ter um milagre com meu nome, só o fato de eu ter andado com ele, visto ele, caminhado perto dele, valeu a pena. Ô Natanael, antes de você me encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, eu entendi algo e escrevi para não esquecer. Isso aqui eu preciso ler. Antes de Jesus chegar, a gente chama algumas coisas pelas palavras erradas. Você promete que você vai guardar isso no seu coração e nunca mais vai esquecer? Antes de Jesus chegar na nossa vida, nós chamamos as coisas certas pelas palavras erradas. A gente chama de atraso o que Deus chama de tempo perfeito. A gente chama de silêncio o que Deus chama de trabalhar no lugar aonde ninguém consegue atrapalhar. A gente chama de abandono de frustração, de menosprezo, aquilo que Jesus vai chamar de o processo perfeito que nos levará para o centro da vontade dele. E nesse lugar ouviremos a mesma coisa que Natanael ouviu. Se você se impressionou só por causa disso, saiba que se você crer, eu vou fazer coisas maiores do que estas.
loucura de tudo é imaginar que no dia que Jesus salvou a minha vida, eu imaginei que Ele estava resolvendo só um problema. No dia que Jesus me respondeu, eu imaginei que Ele estava apenas me respondendo. E essa é a graça do amor de Jesus quando nos encontra. Porque aquilo que para nós era o fim da linha, era só o começo daquilo que Ele iria fazer em toda a nossa história. E sabe o que eu entendo a cada estação que passa? Por mais incrível que ela seja, a gente sempre vai dizer: é só o começo. Você quer receber uma palavra? Pode. 2026 acabou de começar. 2026 acabou de começar. E eu quero... Não, segura. 2026 acabou de começar. E a boa notícia é que logo no começo Jesus te achou. Te viu aonde ninguém viu. Sabe exatamente o que você sente, o que você pensa. E tem planos extraordinários para a sua vida. São maiores, melhores e mais incríveis do que tudo que você planejou até agora. E a boa notícia é que esse é o ano aonde você vai viver testemunhos extraordinários. Mas a notícia ainda melhor é que vai descobrir logo é que é só o começo. Ele viu aonde ninguém viu, Ele te achou aonde ninguém achou. E aí a gente entra num lugar aonde somos surpreendidos por Deus. Minutos atrás achávamos que estávamos atrasados. Minutos depois vai parecer que está tudo rápido demais e até perigoso. E é isso que Jesus faz. No começo do texto, Natanael está debaixo de uma figueira pensativo. Alguns versículos depois ele está vendo Jesus mudar o mundo e se tornou parte da maior obra da história que a humanidade conheceu. Talvez você não sabe, mas o Evangelho chegou por causa desses homens que não deixaram a mensagem acabar, que não deixaram a história ser apagada, sobreviveram e resistiram a tudo, porque entenderam que esse era o propósito da vida deles. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano você vai descobrir o propósito da sua vida, que essa é a estação aonde coisas que não faziam sentido farão sentido para você. Que talvez aquela sensação de atraso que lhe dominava, de ausência de um motivo para acordar e dormir, sabe, isso tudo vai desaparecer, porque o seu propósito será claro como a luz do dia, e aquilo que para você não tinha sentido nenhum agora vai ter. Porque se tem uma coisa boa na nossa vida é saber o propósito pelo qual nascemos. E sabe, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós estamos na engrenagem certa, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que parecia longe vai ficar perto. O que era impossível se tornará possível. E os testemunhos que pareciam distantes serão parte da nossa história. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue essa palavra e ore para que Deus coloque uma pessoa no teu coração. Uma pessoa. Eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém. Eu quero que você entenda que a figura do Felipe é a figura do evangelista, é aquele que conta a boa notícia. Escute bem, eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém hoje. Você vai pedir a Deus um nome e você vai chamar essa pessoa e vai dizer: encontramos a razão para viver e existir. E ele tem nome, e o nome dele é
Jesus. Você vai apresentar a essa pessoa, e aquilo que talvez demorou anos para acontecer, por causa de uma notícia, vai destravar um destino inteiro e para sempre. E você será parte dessa história. Faltava um propósito, você acabou de descobrir o primeiro: fazer o nome de Jesus conhecido por toda a terra. Amém e amém. Oh, Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, Sou Eu de Novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando.